Como é bom poder estar aqui com vocês para fazermos a conclusão deste nosso primeiro trimestre 2021. Trimestre em que estivemos estudando em nossas igrejas o seguinte tema geral nas classes de adultos e também de jovens, visto que em nossa igreja Assembleia de Deus em Campina Grande, nesse primeiro trimestre do ano, nós utilizamos a mesma revista nas classes de adultos e de jovens. O tema geral que estamos concluindo hoje é o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E que lições riquíssimas da parte de Deus nós aprendemos durante esses 3 primeiros meses do ano. A última lição dessa nossa revista traz o seguinte tema: voltados os olhos para a bendita esperança. Que tema reconfortante, que tema agradabilíssimo para nós nesses dias tão atribulados. Bendita esperança. Não estaremos falando nessa lição sobre a esperança da vacina ou do remédio para a Covid-19. Não estaremos falando da esperança na ciência, na política, na medicina. Não. Estamos falando de uma esperança ainda mais elevada, de uma esperança superior, de uma esperança que está pautada em Deus e não nas circunstâncias que vivemos. Estaremos falando na lição 13 sobre a esperança na vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz o hino, belíssimo hino, aliás, da harpa cristã de número 300. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Nesta lição, o pastor Ezequiel Soares, que é o comentarista, convida-nos a refletir sobre 3 importantes pontos relacionados ao tema a vinda de Cristo. Aliás, antes de dizer para você quais são esses 3 pontos que estão distribuídos nos 3 tópicos de nossa lição, deixe-me lembrar o que já dissemos aqui desde o início e durante todo o trimestre. É que a mensagem pentecostal ela se resume geralmente em 4 pilares, 4 fundamentos, que são eles: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo e Jesus Cristo breve voltará. Já falamos desde o início do trimestre sobre a salvação em Jesus Cristo. Tivemos uma lição específica para falar só sobre cura divina. Também tivemos uma outra lição específica onde falamos só sobre a doutrina e a experiência do batismo no Espírito Santo. E este 4º e último pilar da mensagem pentecostal está aqui especificamente tratado nesta lição. Então, observe que durante esses 3 meses nós desenvolvemos, à luz da palavra de Deus, os fundamentos do verdadeiro pentecostalismo. A salvação no nome de Jesus, a cura no poder de Jesus, o batismo no Espírito Santo operado por Jesus e a vinda de nosso Senhor Jesus para buscar a sua igreja. Quais são os 3 pontos ou as 3 palavras-chave que o pastor Ezequiel Soares usa para desenvolver os comentários desta nossa lição? São as seguintes palavras. Primeiro, que está no primeiro tópico, a palavra brevidade. Segunda palavra, que está lá no segundo tópico, vigilância. Terceira palavra-chave, que encabeça o terceiro tópico, fidelidade. Deixe-me repetir. Brevidade, vigilância e fidelidade são 3 palavras que norteiam um verdadeiro estudo da doutrina da vinda de Cristo, do arrebatamento da igreja do Senhor. No primeiro tópico, sobre a questão da brevidade, nós vamos falar que a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ela está muito próxima de acontecer. Diz a Bíblia Sagrada que ela está mais perto de nós agora do que quando nós aceitamos a fé.
Há uma palavra que é muito utilizada nos manuais de teologia sistemática, lá no capítulo de escatologia, que nós pentecostais temos grande consideração por essa doutrina, é a doutrina da iminência. O que significa isso dizer? Por iminência, entendemos que a vinda de Cristo, ela pode se dar a qualquer momento, sem a necessidade de nenhum aviso prévio, além daqueles que já nos estão dados na palavra do Senhor. Ou seja, não há absolutamente nada que precise acontecer primeiro para que a vinda de Jesus Cristo possa acontecer apenas e tão somente depois. Não. Tudo o que tinha de acontecer como eventos precursores do arrebatamento já aconteceu. A encarnação do Filho de Deus, o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, são os eventos que inauguram essa atual dispensação, a dispensação dos últimos dias, a dispensação das últimas horas. Portanto, Cristo pode voltar agora a qualquer instante, e é preciso que nós, então, estejamos preparados em todo instante. Eu costumo dizer que o crente que aguarda Jesus voltar a qualquer momento, ele está preparado em todo o momento. Não precisamos ficar olhando para os sinais da natureza, para as convulsões da sociedade. Não precisamos esperar nenhum sinal espiritual ou religioso para então dizermos, olha, só depois disso é que Jesus virá. Não. Jesus breve virá. E Ele está muito perto de nós, ordenando-nos o que está no nosso segundo tópico: vigilância. O próprio Jesus disse, o Filho do Homem virá uma hora que não penseis. É muito interessante, porque Ele não disse virá em uma hora que não espereis, mas numa hora que não penseis. Qual é a diferença? É que a igreja de Jesus Cristo, ela está esperando Jesus. A vinda de Cristo não será surpresa para a igreja, porque surpresa é aquele evento, é aquele fato que você não espera. Aconteceu sem você estar aguardando que acontecesse, mas não será assim a vinda de Cristo. A noiva do Cordeiro aguarda ansiosamente pelo noivo hoje, neste momento. Nós estamos com o Espírito Santo dizendo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A igreja não será pega de surpresa, o mundo sim. O mundo que vive na prática do pecado, da idolatria, do engano, da prostituição, da soberba, do orgulho, o mundo será pego de surpresa, como um ladrão pega a sua vítima de surpresa. Mas a igreja, a noiva de Cristo, não. Como dizia Oséias de Paula, em um dos mais belos hinos que ele canta, assim como a noite espera pelo dia, nós esperamos Jesus Cristo voltar. Então, estejamos vigilantes. A vinda de Cristo, já prenunciada na palavra de Deus, é para nós um aviso, é para nós um alerta, é para nós uma advertência. Mas o que significa vigiar? Significa estar atento, estar sóbrio, ter postura reverente, decente, não estar distraído, entretido com o pecado. Lamentavelmente, quantos crentes distraídos com a política, distraídos com o dinheiro, distraídos com os prazeres deste mundo, com o desregramento sexual, com a satisfação carnal. Quantos estão distraídos com coisas banais, fúteis, passageiras nesta vida, perdendo Jesus de vista? Oh, meus irmãos, como Maria, que escolheu ficar aos pés de Jesus, enquanto Marta, tão ansiosa, distraía-se com outras coisas, que nós possamos também hoje escolher, de domingo a domingo, nos 365 dias do ano, estarmos ligados no trono da graça, em oração, em louvor, em adoração a Deus, comprometidos com a ética do Espírito. Lembra que nós estudamos nesse trimestre a ética do Espírito?
um elevado padrão moral e espiritual, afinal de contas, nós somos luzeiros de Deus para este mundo que jaz em trevas. Estejamos vigilantes. Assim como um vigilante de um prédio, de uma rua, não pode dormir enquanto trabalha, a igreja de Cristo não pode dormir enquanto espera Jesus voltar. E você entende que quando eu falo dormir, não é dormir o sono natural, porque o sono natural até Jesus o experimentou enquanto esteve na terra. Eu me refiro ao sono espiritual, eu me refiro ao sono moral. A igreja não pode negligenciar seus deveres espirituais, sua missão espiritual. A igreja precisa estar atenta diariamente, ininterruptamente, como disse Paulo, orai sem cessar, para que possamos estar em perfeitas condições de, ao soar da trombeta, nós ouvirmos o maravilhoso toque da trombeta celestial e subirmos ao encontro de nosso aguardado Senhor. Falei a você sobre a primeira palavra-chave, brevidade. Cristo pode vir a qualquer momento. É a doutrina da iminência. Falei para você sobre a segunda palavra-chave, vigilância. E a nossa lição ainda traz a terceira palavra-chave, no terceiro tópico, que é fidelidade. Meus irmãos, fidelidade é a grande virtude que caracteriza um servo aprovado, uma igreja aprovada. O que nos aprova diante de Deus não é a quantidade de seguidores nas redes sociais. O que nos aprova diante de Deus não é a popularidade do nosso ministério. Se você foi um cantor famoso, um pregador benquisto, um escritor best-seller, um teólogo celebrado nas academias, um crente veterano na igreja. Não, nada disso contará como decisivo para a nossa aprovação diante de Deus. Diz Paulo, na primeira carta aos Coríntios, que requer-se dos dispenseiros de Deus, ou seja, dos mordomos da casa de Deus, dos administradores dos assuntos de Deus, que cada um seja achado fiel. A fidelidade, meus irmãos, é fruto do Espírito, Gálatas 5:22. Algumas traduções dizem fé, mas é sabido que a melhor tradução ali para a palavra grega é fidelidade, porque o fruto do Espírito diz respeito ao caráter, à ética do Espírito desenvolvida no cristão. Fidelidade no caráter, quem nós somos, o que nós pensamos, o que nós falamos, o que nós fazemos. Quem eu sou diante de Deus? Leonardo Ravenhill, final da década de 50, dizia que em todos nós existem pelo menos 3 pessoas. Aquela que os homens dizem que nós somos, aquela que nós pensamos que somos e aquela que Deus sabe que nós somos. Porque nem sempre a avaliação das pessoas ao nosso respeito é correta. Nem sempre nossa própria autocrítica é verdadeira. Mas o testemunho de Deus, a avaliação de Deus a nosso respeito é perfeito e irretocável. Quem Deus vê que nós somos? Fidelidade na adoração. Meus irmãos, não vamos jamais nos dobrar diante dos deuses deste mundo. O Deus TV, o Deus internet, a deusa redes sociais. Não vamos nos dobrar diante do Deus alcoolismo, embriaguez, prostituição, sensualidade. Que nosso culto, que nosso louvor, que nossa adoração, que nossa devoção seja diariamente a Jesus. Como diz um corinho, meu coração é para ti, Senhor. E por último, fidelidade no serviço. Sim, inclusive o nosso texto da leitura bíblica em classe vai falar da ascensão de Cristo. Quando os discípulos continuaram olhando para o céu e anjos de Deus então desceram e dispersaram a multidão. Varões galileus, o que é que vocês estão olhando para cima? Aquele que dentre vós foi recebido nos céus, virá outra vez para vós, assim como vocês o viram subir. Em outras palavras, os anjos estão dizendo assim: por que é que vocês ainda estão aqui parados em contemplação? Por que é que vocês estão apenas olhando para o alto? O espetáculo acabou, o show terminou. Vão agora fazer o que Jesus mandou fazer. Vão agora cuidar dos assuntos dele. Por quê? Porque a espera da vinda de Cristo não é uma espera contemplativa, uma espera ociosa, uma espera desocupada, não.
enquanto a igreja espera Jesus voltar, a igreja está a trabalhar. A igreja está a servir, pregando o evangelho, desenvolvendo os dons espirituais, discipulando os convertidos, para que Deus seja glorificado e muitas almas sejam apresentadas ao Senhor. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar? Nada fiz e vão-se os dias, que lhe posso apresentar? Meus irmãos, sejamos fiéis a Deus, para que quando Cristo voltar, estejamos em condição de comparecer diante dele com grande alegria em nosso coração. Que Deus abençoe você e que você possa assumir com Deus o compromisso de frequentar a escola dominical no segundo trimestre de 2021. Aproveito a oportunidade para convidar você neste momento para orar a Deus comigo, agradecendo por esse tão precioso estudo. Pai santo e querido, te rendemos graças pela tua palavra diante da qual fomos expostos. Aplica ela em nosso coração, meu Deus, e nos ajude a sermos obedientes a ela. Nos ajude a estarmos atentos, vigilantes e em fidelidade e em serviço, aguardando o maravilhoso retorno de teu Filho Jesus Cristo. Essa é a nossa bendita esperança, a esperança de que todo caos, sofrimento e dor terá fim e tudo isso será substituído pelo gozo e prazer eterno da tua presença. Em nome de Jesus te oramos, em nome de Jesus te agradecemos.